O título desse negócio não é um clickbait. Pode parecer, mas não é. É a soberania que se pode exercer dentro de um país em contraponto à subserviência total. Eu falei desde o momento que esse canal aqui é um canal de análise, e aqui a gente cai na geopolítica. Por que a gente cai na geopolítica? Porque hoje o nosso foco principal vai ser combustível, está o Arthur comigo aqui. Depois a gente vai dar uma palhinha, para não falar só no mesmo assunto, a gente tem outra pauta aqui, não que seja a pauta principal, mas seria até a pauta principal. Mas nós colocamos isso por quê? Porque o Castelo Branco, né? Castelo Branco, o ex-presidente da Petrobras, que foi substituído por um militar para fazer a mesma cagada que ele fazia, trocou-se 6 por meia dúzia. Quando eu falo para vocês que o problema não são os militares, qualquer PT-nazi, qualquer Ciro-nazi, qualquer idiota-nazi que tiver por aí, vai falar a mesma coisa. O Bolsonaro está fazendo uma ditadura. Não, o Bolsonaro não está fazendo a ditadura. O Bolsonaro está arriando as calças. Não existe ditadura. Ele está atrás de uma ditadura. Está ficando de 4 e está procurando uma ditadura, mas é para enfiar na gente. Porque o que acontece? Esses militares que estão colocados no governo estão atrás de boquinha, estão atrás de nomeação. Eles não lembram em momento algum o que significa historicamente a Petrobras. Nem esse Castelo Branco, que para você petista que está aí, foi enjambrado, enfiado dentro da Petrobras por dona Dilma Vana Rousseff. Só para deixar claro para vocês de onde veio essa tragédia. Como Paulo Guedes foi convidado por dona Dilma Vana Rousseff para substituir o Joaquim Levy. Ela achou que o Joaquim Levy tinha feito pouca bosta no Brasil. Tinha provocado o maior contingenciamento da história, a maior alta de juros da história por um tempo mais prolongado possível, o que simplesmente quebrou as contas públicas brasileiras, destruiu as nossas finanças, provocou a maior onda de desemprego, que depois disso só se perpetua. Do outro lado, ela simplesmente deu todo o combustível para a Lava Jato, na figura do seu ministro Zé Galinha Cardoso, e falou para todo mundo, não vai ficar pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Estamos vendo aí. Inclusive, os demolidores que vieram após a Dilma fazem o mesmo trabalho sistemático que ela fez. O Lula não fazia, ótimo, mas se calou e foi conivente com tudo. Conivência também é crime. Castelo de bosta, castelo de merda, desculpem o uso da má palavra, desculpem agredir a merda com o nome do Castelo Branco, a merda que me desculpe. Né? Sou quase proibido a falar esse tipo de palavrão, mas isso não é palavrão. Num planeta desse, onde as pessoas na rua fazem manifestações, ficam de 4 e enfiam um crucifixo no ânus, falar merda, seria muita hipocrisia chamar isso de palavrão. Mas, com desculpa a merda que eu devo a merda, eu falo do Castelo Branco, que diz, claro, alto e bom tom, que a Petrobras não é estratégica para o Brasil e que nós praticamos preços internacionais. Ora, tirando paizinhos pequenos que fazem parte da OPEP, grandes países que são autossuficientes em petróleo, podemos dizer quem? Canadá, Brasil e Rússia. Não me recordo de outro grande país que tenha autossuficiência em petróleo. O Canadá ainda só tem extensão territorial, tem uma população baixa. Eu não me recordo aqui. Talvez a Indonésia, pela população, seja autossuficiente. Não sei, não tem esse mapa aqui em mãos. Vocês estão aí, estão com a internet na frente, eu não uso a internet, uso só uma coisa ou outra que eu para lembrar aqui, tá? Acesso às perguntas de vocês e pouco tempo tenho de interagir, as mãos estão livres aqui. Tá? Então é o seguinte, o que acontece? Quais os países de grande dimensão do G20 que são independentes em relação à energia? Muito poucos. A maioria não tem petróleo. E o pior,
A Petrobras, você tem que cobrar, cidadão. A Petrobras foi feita com o seu dinheiro. A Petrobras foi feita com esse intuito. E os militares de 64, em que pese qualquer corrente que você pertença, qualquer corrente que você defenda, esquerda, direita, esquerda, marcha para cá, marcha para lá, você vai cair no mesmo lugar. Os militares de 64 respeitaram a Petrobras até o último ponto, fizeram ela crescer, transformaram ela num gigante, com as mesmas prerrogativas para as quais ela foi criada. Independência energética do Brasil, para depois não aparecer um canalha como esse Castelo Branco para falar uma tragédia dessa. E ter um bosta como presidente, como o Bolsonaro, para endossar toda essa cagalhada que está aí, junto com Paulo Guedes, com todo mundo. O general, o Bolsonaro fez um circo, um arremedo de circo patético, dizendo que ia botar lá, eu vou fazer uma lei que eu vou obrigar as pessoas a saber quanto que cada um leva. Eu não quero saber quanto cada um leva. Foda-se o que cada um leva. Estou pouco me lixando. Eu quero saber quanto que eu pago, porra. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber quanto que cada um leva, não, Bolsonaro. O Estado, a União, ou o quinto dos infernos. Eu quero saber por que é que você tirou o caro Castelo Branco, o castelo de bosta, tá? E colocou um milico de bosta aí para fazer o mesmo serviço. É para dar boquinha mais um general? É para lamber o saco de algum superior hierárquico? É agradecimento por você não ter ido em cana e ter sido chutado do exército? Eu já falei que eu não passo mão na cabeça de ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Fez uma medida plausível, eu vou bater palmas. Fez algo, falei, calma. Um amigo meu fora do ar falou assim, você vai meter o pau no Bolsonaro, hoje você não vai... Eu não estou aqui para meter o pau no Bolsonaro, eu estou aqui para cobrar o Bolsonaro. Por isso que está a comparação com alguém que em 1999 fez um mandato tampão e em 2000 se elege presidente da Rússia. Pega a Rússia totalmente destruída, totalmente arrebentada. E sem falar muito, sem alarde, começa a colocar a Rússia no trilho. Levou 6 anos, 7 anos. Nós já vamos para o 3º ano dessa tragédia que aí está, que a única coisa que faz é aprofundar o Brasil na miséria. Tem a Covid? Tem. O Lula teve, as commodities teve. Isso é favorável para o Lula? É. Isso aí é contrário ao Bolsonaro? Mas não é disso que estamos falando. Não é disso que estamos tratando. Estamos tratando de soberania. Não mudou nada na política. O contra-ataque dele foi dizer que vai entregar a Eletrobras também. Mais uma empresa criada por verdadeiros nacionalistas, mantido por nacionalistas, mantida, alimentada, tá? E fermentada, feita crescer, anabolizada pelos militares. Bolsonaro, você é uma vergonha em relação aos militares históricos do Brasil. Os que foram da Revolução, principalmente de 68 para cá, e de 64 a 68 também acabaram com a Pané, destruíram um monte de coisa. Depois teve um golpe dentro do golpe. Os nacionalistas tomaram a coisa com Arthur da Costa e Silva, da qual eu já fiz o meia-culpa aqui e me desculpei. Não tem nada a ver com guerra no Araguaia, com quem foi perseguido, isso é problema de cada um. Eu estou falando da nação, por isso que isso aqui está na geoforça, por isso que aqui é geopolítico. O importante são os resultados. O grande Lula falou em 70, se o Médici fosse candidato, ele votava. Quem falou foi o Lula, não fui eu. Ele votaria nele. Por quê? Porque como brasileiro via os resultados. Era um movimento nacionalista. Ah, foi um milagre de farsa. Não, não foi, não. O milagre brasileiro termina em 73 com a guerra do Yom Kippur e o primeiro grande choque do petróleo. Por quê? Porque não tínhamos petróleo. Eu queria saber onde estava esse bosta desse castelo de merda aí. Esse sujeito inventado pelo PT, colocado dentro do governo pelo PT e aproveitado por Bolsonaro. E agora um general que ele coloca lá simplesmente para botar 200 mil no bolso por mês de salário. Só isso. Mais nada. Está aí, PPI.
Preço de paridade internacional, continua tudo como dantes. O dólar cai no mundo inteiro e aqui a gente é obrigado a vender reservas para conter a alta do dólar. Se o dólar caiu 13% em média o ano passado no mundo inteiro, graças à emissão de moeda, você desestabiliza a moeda a partir do momento que emite. No Brasil, as reservas estão sendo vendidas para manter essa moeda de lixo que desaba no mundo inteiro e aumenta o seu combustível, o seu gás de cozinha. Agora, o melhor de tudo, royalty para o André Rezende, meu amigo André, que está ainda convalescendo do aborto que ele fez. Ainda está com a barriga aberta. Tá? André, um abraço. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os combustíveis vão aumentar amanhã? De novo. Outra vez. Again. Volver a subir. Tudo. Por quê? Porque nós estamos atrelados ao dólar. Perfeito. Beleza, essa política é. Aí eu pergunto para você, por que o álcool sobe junto? Por que o álcool hidratado na bomba, álcool hidratado é álcool misturado com água, por isso que ele é hidratado, porque além de álcool você bota água no motor do seu carro. Por que é que está subindo junto? Eu quero uma pergunta. É PPI também? É preço de paridade internacional? O álcool, que é um produto genuinamente brasileiro, instituído exatamente por Ernesto Geisel. O pró-álcool no Brasil foi feito por militares de verdade, não vendilhões do tempo, não vendidos, não calçarriadas, não gente frouxa, bandidos, equivalentes a bandidos, análogos a bandidos, porque isso que se faz é crime de lesa pátria. A Petrobras foi criada exatamente para a nossa independência energética. Foi para isso que criaram a Petrobras. Ela foi criada por Getúlio para isso. E foi fomentada, crescida, anabolizada pelos militares para isso. Para depois chegar nos governos neoliberais e a destruírem. Começou com Dilma Rousseff. Não me venha contra o papo que de Petrobras eu entendo. De petróleo eu entendo. É a minha praia. Começou com Dilma Rousseff. Começou a desestruturação. Começou, na realidade, um pouco com Fernando Henrique Cardoso. Lula entrou e não botou na cadeia os tucanos. Os petistas entraram dentro da Petrobras e se associaram aos tucanos ladrões que estavam lá, ladrões de contrato, ratos de esgoto, que se locupletaram com empresas contratadas. Continuou nesse tempo. E não são as grandes empreiteiras, não, tá? É outra coisa, é outra modalidade. Eu ainda vou falar aqui. Não vou falar hoje, não. Foi esse processo todo. Inclusive, 80% da corrupção que existe no país das grandes empreiteiras não é culpa delas. A extorsão vem junto. É igual a empresa de ônibus. Você bota a culpa no empresário de ônibus por ele ser corrupto e ladrão. E esquece que é o agente público que vai dentro da empresa e extorque o empresário. É o agente público. Não é o empresário que vai lá oferecer propina, não. Não. É o agente público eleito nessa farsa dessa democracia, num país que não pune ninguém, só pune pobre, preto e puta. Tá? Só que vai lá dentro. O Sérgio Cabral está preso porque contrariou interesses. Ele não está preso pelo que ele fez, porque se fosse preso pelo que ele fez, 80% dos governadores brasileiros estariam presos, junto com ele. Ele está preso e os outros que vieram depois dele são todos porque o Rio de Janeiro tem que ser desmoralizado, tem que ser jogado no chão, não pode ter uma política autônoma, porque é a principal província petrolífera. Tudo é em volta do petróleo. O Brasil só interessa esse pessoal como petróleo. Energia. Que tem gente te dizendo que aquele carrinho, a pilha vagabundo da Tesla é a solução do planeta. Isso se você tiver um porco, tá? Um porco. E você enfiar a tomada no nariz dele. Qualquer coisa, você pega o Noé lá no sul, pega, enfia uma tomada no nariz de porco do Noé e testa para ver se seu carro anda. Né, Noé? Você que gosta de ver a gente? Pega um porco igual o Noé e enfia a tomada no nariz dele para ver se ele anda. Não é assim que funciona a banda.
A energia elétrica ela é boa para botar no carro para ele andar e não fazer fumaça. Tá? Mas a poluição está sendo feita em algum lugar. De repente, o cara está gerando energia queimando pneu ou queimando rosca. Né, Noé? Então, qualquer um... Eu botei uma vírgula no meio, tá? Para ninguém saber que é uma alusão a queimar a rosca dele. Pelo amor de Deus, não falei isso. Ele é tão incompetente que nem isso ele consegue fazer. Então, é o seguinte, é esse o quadro que nós temos. É esse o quadro que nós temos hoje. Entrega total, em contraponto a quem chegou e mandou ver, mandou fazer. Pegou um país arrasado, um país pronto para ser desmembrado. A Rússia, por mais que os russófilos aí digam, o povo brasileiro não é de nada e o russo é fantástico. O russo é tão fantástico que votou no Putin, que teoricamente iria continuar a destruição da Rússia, de tão fantástico que o povo russo era. Calça arriada também, idiota também, como o brasileiro. Qualquer massa, em geral, é manipulável. E aqui nós somos manipulados. E todo mundo manipulado. Tá? Então, faz uma diferença, sim, um líder? Faz. O Lula, que foi timidamente um líder, durante um momento, um vento a favor, deu para mostrar isso. As pessoas aumentaram a autoestima, aumentaram o orgulho, e depois ele botou aquela anta lá, que se fosse só a anta, estava muito bem, se fosse apenas incompetente, mas não era só incompetente, tem muito mais coisa por trás. Muito, muito, muito mais coisa por trás. Não preciso parafrasear e copiar ninguém. No meu canal, no outro canal, tem 3 vídeos de 2 anos atrás lá. Se ela quiser, me processe. Tem 2 anos lá. Mas é claro, eu não caguei dentro de uma garrafa, eu não taquei fogo nas vestes, tá? Eu não tomei banho de Nutella. Tem lá 4, 5 ou 6 mil visualizações. Mas está lá, tem 2 anos. Eu não estou falando de Dilma traidora agora, não. Eu falei há 2 anos atrás. Então, é esse o quadro que se apresenta. O problema do Brasil não é ter militar demais, não. Poderia ter militar em todos os cargos. Que fossem militares que honrassem as cuecas, as calças que vestem. Mas que não fossem para lá apenas atrás do jeton, do dinheiro, do salário no final do mês. Para corroborar tudo isso aí. Eu não preciso de um banner no posto para dizer de que jeito eu estou sendo roubado, não. Eu conheço gente, policial militar, que me mandando banner, quem quiserá o ICMS. Eu falei, no mês seguinte você come merda, porque não vão te pagar. Porque é esse ICMS que paga teu salário, porra. Você quer zerar isso aí? Tenta entender o país, como ele funciona. Aqui ninguém está para passar a mão na cabeça de ninguém, não.